Você já se perguntou qual seria a origem do povo ruivo na Bíblia? Dos povos que têm cabelos avermelhados, alaranjados? Vocês sabiam que a Bíblia ela menciona a palavra ruivo em alguns versículos do Antigo Testamento? Mas será que realmente no original, em aramaico, em hebraico, seria realmente adequado colocar o termo ruivo para alguns personagens bíblicos? Neste vídeo, eu estarei falando a respeito da origem dos ruivos segundo a Bíblia e desmentindo certos mitos e alguns erros de traduções. Deixem já os seus likes e fiquem com o vídeo. Dentro do vasto conteúdo da Bíblia Sagrada, nós encontramos certos versículos que nos deixam meio confusos e muito intrigados. Um desses versículos é a respeito da cor do cabelo, ou melhor, a suposta cor do cabelo. Simplesmente em alguns versículos citam que certos personagens eram ruivos nas tradições Almeida e até mesmo na versão da Bíblia King James ainda coloca o termo ruivo. Um dos personagens mais famosos do Antigo Testamento, que é colocado e tido nos versículos bíblicos como uma pessoa ruiva, ou seria realmente uma pessoa ruiva, seria o personagem de Esaú. O personagem de Esaú é um dos personagens famosos do Antigo Testamento, sendo ele filho de Isaac, irmão de Jacó, irmão gêmeo de Jacó, e neto de ninguém mais, ninguém menos que Abraão. Mas seria realmente possível isso? Um homem de origem semítica ser ruivo, ter cabelos muito, mas muito avermelhados? Isso condiz com a genética dos povos semíticos? Ou isso é apenas um erro de tradução? Eu digo a todos vocês que isso não passa de um erro de tradução antigo. Das versões bíblicas mais antigas ainda preservam este erro de um certo termo em hebraico. Outro personagem que é tido e colocado como ruivo nas traduções bíblicas, que são totalmente equivocadas neste termo, nesta tradução para ruivo, é o rei Davi, um dos personagens mais famosos do Antigo Testamento, que é tido até os dias de hoje como uma pessoa ruiva, o que não condiz com o texto original em hebraico ou em aramaico. O termo que aparece em questão é o termo Admoni. O termo Admoni não significa em si ruivo para Davi ou para Esaú, no texto em hebraico antigo em questão. O termo Admoni tem o significado de corado, originalmente tem o significado de corado, de avermelhado, e não faz referência em nenhum dos dois textos para o cabelo de Davi ou para o cabelo de Esaú. Mas se Esaú e Davi não eram pessoas ruivas, até porque o termo não faz referência ao seu cabelo, mas ao seu tom de pele, qual seria então o personagem bíblico que seria ancestral dos povos ruivos? De que linhagem viriam os povos ruivos? Nós sabemos que os ruivos, eles são majoritariamente europeus, ou seja, eles vieram da Europa. Então isso nos remete, através das genealogias bíblicas, isso nos remete ao pai de todos os povos europeus, da descendência de Jafé, segundo Gênesis capítulo 10. Ou seja, o ancestral em comum dos ruivos e também dos povos loiros, dos europeus, dos povos brancos em si europeus, é Jafé. Jafé é o pai dos povos ruivos. Mas qual dos filhos e netos de Jafé deu origem a povos que são ruivos? Tem como se descobrir algo assim? Através das tradições antigas judaicas, nós podemos saber quais foram os ancestrais dos povos ruivos, baseando-se em nomes de ancestrais que são descritos ali em Gênesis capítulo 10, dos filhos e netos de Jafé. Nós sabemos que Askenaz é pai dos povos eslavos, dos povos germânicos e dos povos vikings, aos quais existem certos que são de cabelos avermelhados, de cabelos alaranjados.
Outro personagem bíblico também, que é pai ancestral destes povos, e que a Bíblia fala a respeito dele também no livro de Gênesis capítulo 10, seria o filho, ou melhor, o filho do filho de Jafé, o neto de Jafé, chamado pelo nome de Rifate. Rifate, para quem não sabe, ele é tido, segundo as interpretações judaicas e interpretações cristãs também, de vários tipos, ele é tido sempre como o pai ancestral de grande parte dos povos celtas, ou de todos os povos celtas. Para quem não sabe, os celtas, eles são povos europeus, eles se dividiam em várias e várias tribos ali, que viviam onde hoje é Portugal, Espanha, Irlanda, Escócia, Gália, etc. Ou seja, este, chamado pelo nome de Rifate, seria o pai ancestral dos povos ruivos, majoritariamente, até por conta destes países que eu citei terem grandes populações de pessoas ruivas. A Europa em si, ela tem muitas pessoas ruivas, apesar de serem ainda minorias em comparações com outros povos com outras colorações de cabelo ali naquela região. Mas agora voltando, falando a respeito de que não existiriam ruivos em outras etnias, isso é totalmente errado falar algo assim, porque existem sim, através das miscigenações. Pode existir uma pessoa asiática ruiva, pode existir uma pessoa negra ruiva, pode existir uma pessoa judia ruiva, até por conta dos judeus askenazitas, que se misturaram muito com askenaz, por isso eles têm uma tonalidade de pele mais branca, eles têm cabelos loiros, os judeus askenazes, e também existem judeus ruivos, de descendência askenazita, vindos diretamente da Europa, de países europeus. Por conta dessas misturas, acabaram ali tendo essa tonalidade de pele mais clara e esse cabelo avermelhado, alaranjado. Biblicamente, então, os pais ancestrais dos povos ruivos e também dos povos loiros seriam basicamente Askenaz e seu irmão Rifate. Eles então seriam aí os ancestrais de tais povos, com colorações de cabelos diferentes. E o cabelo ruivo, os ruivos, seriam originalmente descendentes da linhagem de Jafé, e não da linhagem de Shem, da linhagem de Sem, e não da linhagem de Ham, da linhagem de Cam. Muitos por aí até tentam dizer que existem pessoas de origem semítica, de cabelo avermelhado, de cabelo e barba avermelhada, alaranjada, para dizer que tais seriam descendentes de Esaú e seriam semitas, ou seja, será que existiriam tais pessoas de origem semítica, originalmente ali do Oriente Médio, com cabelos avermelhados? A resposta para essa dúvida é não. Não existem semitas originalmente de cabelo ruivo ou de cabelo loiro, ali como nós vemos certas pessoas falando. Não, existem persas, partas e medos de cabelos ruivos. Sim, existe uma pequena parcela destes povos que são jafeitas da descendência de Madai. Para quem não sabe, o pai dos persas e dos medos é Madai. Repare a semelhança entre o nome do povo Medo e Madai, ou seja, Madai é o pai de tais povos. Isso não é à toa. Nas tradições antigas ele também é colocado como pai de tais povos, ou seja, existem uma certa parcela de persas que têm cabelos avermelhados, apesar de serem minoria em comparação aos outros. Também existem persas de cabelo loiro e olhos claros. Uma curiosidade, uma dúvida que as pessoas geralmente me perguntam e falam que sim, existem pessoas no Oriente Médio de barba ruiva, mas só que o que eles não sabem é a respeito de culturas ali do Oriente Médio, onde existem vários tipos de corantes e cigarros, diferentes tipos de fumos que fazem com que a barba, o bigode e muitas das vezes até mesmo os cachos de seus cabelos acabam ficando alaranjados, mas esse tom de pele é dado não pela a cor natural de seu cabelo, que é sempre escuro, castanho escuro ou preto, mas é dado por conta do corante e do cigarro ao qual diferentes tipos de pessoas de origem árabe ali do Oriente Médio
usam. Os povos semitas eles têm sempre o padrão de cabelos escuros, ondulados, nem liso, nem cacheado, e tem ali a sua barba muito farta, olhos expressivos, rosto alongado, nariz arqueado, assim como muitos povos árabes ali do Oriente Médio. Esse é o tom de pele e esta é a aparência de um semita verdadeiro, de um semita mais puro. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui, fiquem todos com Deus, com Elohim, e até o próximo vídeo do canal.